Fala galera, belezinha? Tudo tranquilo? Estamos começando mais uma aula do canal 10 de História. Seguinte, estamos continuando a playlist de reforma religiosa, não é? Nessa aula aqui nós vamos falar exclusivamente do Henrique VIII, tudo bem? Então, se você procura as causas da reforma, Lutero, Calvino, são outros vídeos para isso. Aqui, só o anglicanismo, tudo bem? Bom, vamos lá. Por que aparece o anglicanismo? O que acontece com a Inglaterra que o rei resolve fazer uma outra religião? É o seguinte, o Henrique VIII, né, vem depois do Henrique VII, como você pode imaginar, e tem que lidar com uma situação muito complicada, muito grave da Inglaterra. A Inglaterra já está agora, né, no meio quase do século XVI, já está lá 1520 e tanto, e ainda não conseguiu estabilidade política. Por que não conseguiu? Porque, primeiro, a Inglaterra veio de uma guerra chamada Guerra dos 100 Anos. Né? Século XIV e século XV, Guerra dos 100 Anos. Pô, imagina o que significa você ter um país em guerra por 100 anos. Isso porque 100 a gente fala para arredondar, são 116 anos, como você sabe. Né? Então, Guerra dos 100 Anos. Depois, terminou a Guerra dos 100 Anos, o que aparece? Aparece a Guerra das Duas Rosas. Porque a família Lancaster está brigando com a família York para ver quem vai ser o rei da Inglaterra. Qual família vai ser rei da Inglaterra. E aí é muito interessante a Inglaterra, porque depois de fazer uma guerra de 100 anos e ter praticamente um empate com a França, já que terminou como começou, a Inglaterra entra na Guerra das Duas Rosas, em que os Lancaster estão brigando com o York, e o próximo rei é um Tudor. Quer dizer, não é nem Lancaster, nem York, é Tudor, dá para acreditar? Mas é porque o Tudor, né, justamente o Henrique VII, ele vai ser parente dos dois e tal, então é uma forma de conciliação. Mas tem uma guerra, então, de 100 anos, depois tem uma guerra de, acho que, não me lembro, vou pôr aqui embaixo, não me lembro agora quantos anos dura a Guerra das Duas Rosas, mas dura bastante. A Guerra das Duas Rosas, aí assume, então, o Henrique VII, morre Henrique VII, assume Henrique VIII. Assumiu o Henrique VIII, ele ainda precisa construir um ambiente político para ele poder governar. Ele precisa ainda fazer aliança com os nobres, fazer aliança com todo mundo. Então ele não tem muita tranquilidade para o governo. Quem tem muito poder na Inglaterra há muito tempo é a Igreja Católica. É a Igreja Católica. Porque a Igreja Católica está na Inglaterra há muitos anos, tem um clero totalmente fiel ao Papa, tem um monte de terras. Então a Igreja Católica é um jogador importante nessa política, aí nesse jogo de poder dentro da Inglaterra. Tudo bem? Tem essa situação. Por isso também o Henrique VIII resolve fazer a separação. Tem uma outra questão, o poder dos nobres. Então os nobres têm poder. O Henrique VIII é um senhor, né, um proprietário de terra, mas tem muitos proprietários de terra tipo ele. Tipo ele. E ele precisa comprar esses caras, ele precisa conquistar o apoio desses caras. Então, né, além de enfraquecer o Papa, enfraquecer a Igreja, Henrique VIII precisa também enfraquecer os nobres, ou fazer-se mais forte do que os nobres, ou conseguir o apoio político dos nobres. Alguma coisa ele precisava fazer para se manter no poder, para ter um poder, um absolutismo de fato, né? Como é o caso do absolutismo que a gente vai construir, que ele vai construir na Inglaterra. Agora, esse absolutismo de fato, esse poder que vem para o rei, vai ser possível justamente quando eu coloco um terceiro problema que o Henrique VIII tinha que lidar, que era a dificuldade em fazer um herdeiro. Então, o que ele faz? Ele vai precisar casar-se de novo. Só que para ele se casar de novo, é um rolo danado, é um problema danado. Porque para ele casar de novo, ele precisa convencer o Papa a descasá-lo. Não é isso? Como é que eu convenço o Papa a cancelar meu casamento? Esse é o problema do Henrique VIII. Só que para além de cancelar o casamento do Henrique VIII, a gente precisa lembrar que o Henrique VIII não está casado com qualquer um. O Henrique VIII está casado com nada mais, nada menos do que Catarina de Aragão, da Espanha. E a Espanha é um país muito católico.
E a Espanha é um país muito importante por conta da descoberta da América. A Espanha é um país que está levando o catolicismo para outros lugares. Então, como é que eu olho para o rei da Espanha e falo, então, o rei da Espanha, o negócio é o seguinte, aquele rei da Inglaterra não quer mais saber da Catarina, então eu vou precisar devolver a Catarina para você. Não tem cabimento. O Clemente VII, o Papa, não tem coragem de fazer isso. Então o Henrique VIII vai aproveitar essa recusa do Papa em fazer a anulação do casamento dele. O Henrique VIII vai falar o seguinte, então tá bom, Papa, você não anula o meu casamento? O Papa vai falar, olha filho, não dá. O que Deus uniu, nem eu, Papa, posso separar. E Henrique VIII vai dizer, então tá bom. Então, de hoje em diante, ato de supremacia. 1532. Ato de supremacia. O que significa o ato de supremacia? Eu, Henrique VIII, sou agora o chefe político da Inglaterra, o rei da Inglaterra, e também sou o chefe da igreja da Inglaterra, que vai ser a igreja anglicana. O que significa ser chefe da igreja anglicana? Significa que a religião oficial agora da Inglaterra não é mais o catolicismo. É o anglicanismo. E como é que isso funciona? Qual que é a repercussão disso? Primeira repercussão, todas as terras que eram da Igreja Católica não são mais. A Igreja Católica deixa praticamente o continente, deixa praticamente a ilha da Inglaterra, vai embora. E todas as terras que eram da Igreja são confiscadas pelo rei. E o rei agora de posse dessas terras vai poder fazer três coisas. Primeiro, aumentar as próprias terras. Segundo, aqueles senhores mais poderosos, mas que não estavam muito afim, né, dele, né, que ele precisa construir aliança, ele vai pegar uma parte das terras da igreja e vai vender para esses caras, ou vai atribuir a esses caras. A terceira parte, aqueles que não queriam, então a galera que estava em dúvida, ele vende. A galera que não quer, ele entrega. Ele fala, ó, toma, tá aqui, fica para vocês. Então ele distribui essas terras da igreja, ou vende as terras da igreja, em busca de apoio político. Então agora eu tenho estabilidade. Eu tenho um rei com muitas terras, uma nobreza que o apoia, e o rei pode se casar de novo. Mas Vitor, por que ele tem que se casar de novo? Para ter um filho herdeiro. Né? Um filho homem, né? Um herdeiro homem. Mas Vitor, não é problema da mulher quando você não tem um filho. É problema do homem, porque o homem que tem o espermatozoide X ou Y, que vai misturar com o da mulher e aí vai fazer homem e mulher. Querido, eu sei, mas a gente já está no século XXI. No século XVI, a gente culpava tudo a mulher. Não deu certo, é culpa da mulher, sociedade patriarcal. Sociedade patriarcal, não deu certo, culpa dela. Especialmente se eu estou falando do rei. Percebeu o problema? Chega lá, você quer tentar? Chega pro rei. Vai lá. Rei, desculpa, mas você que é incapaz de ter um filho homem. Cara, acho que não leva 2 minutos para você perder a cabeça. Literalmente, né? Literalmente, separar a cabeça do corpo. Você não pode falar pro rei que o problema é dele. O problema é da mulher. Então ele se separa e se casa com uma pessoa, né, chamada Ana Bolena, né? Ana Bolena, e óbvio que ele não vai ter um filho. Ele vai ter uma filha, Elizabeth. Então ele já tinha a Maria, o Eduardo, e agora arrumou a Elizabeth. Aí o problema é que a Ana Bolena também não vai dar um filho, então ele vai acusá-la de traição, vai mandar matar, vai casar de novo, tá? Ele casa umas 5, 6 vezes. Umas 5, 6 vezes. E a Catarina de Aragão? A Catarina de Aragão vai ser morta? Não, ela vai ficar em uma prisão domiciliar. Né? Ela vai ficar lá num castelo e tal. Tá lá. Tá, mas o que é o anglicanismo então? É uma religião criada pelo Henrique VIII para resolver a situação política da Inglaterra, né? E qual que é a estrutura que os anglicanos seguem? Olha, o Henrique VIII não pensou muito nisso. Ele pegou algumas pessoas para criarem a nova religião, uma nova doutrina, mas basta você saber o seguinte. Primeiro, o culto é em inglês, não em latim. Antes o culto, né, o momento da missa, dentro da igreja, era feito em latim. E era em latim de costas para
para o povo. Imagina isso, você vai na missa, o cara fica de costas para você falando em latim. Ah, mas as pessoas falavam latim naquela época. Não, não falavam, e os que falavam eram poucos. Então não dá para achar, né, que todo mundo entendia. Ao contrário, ninguém entendia. Era absolutamente enfadonho, porque ninguém entendia o que estava acontecendo. Tudo bem? Então o culto é em latim, o culto é em inglês agora na igreja anglicana. Existe uma hierarquia, né, toda uma estrutura, então, né, você sobe de cargo, tal, parecido com como funciona na igreja católica, só que no topo da igreja católica você tem o Papa, no topo da igreja anglicana você tem o Henrique VIII. Tudo bem? Evidentemente é uma religião que se adequa, se moderniza, então ela pega algumas partes do luteranismo, ela pega umas partes do calvinismo, ela preserva alguma coisa do catolicismo, sendo uma religião mais moderna, sendo uma religião mais adequada aos valores da idade moderna. Porque o grande problema da Igreja Católica no século XVI é que ela não tinha valores modernos, ela tinha valores medievais. Então, numa sociedade moderna, valores medievais fica para trás. Tudo bem? Então, Henrique VIII vai construir esta nova religião com este novo formato. Tudo bem? Por isso, anglicanismo na Inglaterra, religião oficial do Estado inglês. Belezinha? Se liga na próxima aula que a gente vai falar agora de justamente contra-reforma ou reforma católica. Inquisição, Companhia de Jesus, Index e outras cositas más. Belezinha? Segue no vídeo, segue na playlist aí. Até mais.